Um pouquinho aqui, é uma entrevista gigantesca, está aqui na Veja. Vai contando o que você viu, aparece eu vou assim, fazendo Rose junto. explica por que entrou com a ação para reconhecer união com o Gugu. E aí uma das perguntas mais frequentes é por que ela não está no testamento, né? Que a gente até falou aqui essa semana, por que ela não está no testamento, que ela inclusive estaria presente, que foi feito em 2011 e teria ficado de fora. Então ela responde essa pergunta aqui, ó. Por que você não está no testamento? Gugu fez este documento em 2011, isso já é a Rose respondendo, quando tivemos um problema comum a todo casal. Tive depressão e toque naquele ano, fiquei internada. Se assinei algum papel no hospital, não dispunha de condições físicas. Agora, depois disso, eu e Gugu voltamos a ficar bem. Viemos para os Estados Unidos porque ele quis que os nossos filhos fizessem high school por aqui, estudassem por lá. Agora, tem uma outra informação aqui que ela fala também, que o Gugu não morreu no hospital. Ela já começa a entrevista dizendo que o Gugu morreu na frente dela, morreu em casa. Então, quando ele caiu em casa, ele já estava morto, ele acabou morrendo ali. A primeira revelação que ela faz nessa entrevista. A senhora ficou surpresa por não constar no testamento do Gugu? Embora o óbito do Gugu seja do dia 21 de novembro, ele morreu em casa, na minha frente e na frente das crianças. Fiquei sem dormir todos esses dias, até virmos ao Brasil. Fomos direto do enterro até o local onde abrimos o testamento. Eu estava lesada e muito abalada. Nem sei o que senti. Fui sentir revolta depois. Você sabe que tem uma coisa aqui, muita gente falou, na notícia que a gente deu, que o irmão da Rose Miriam, que era companheiro do Gugu, foi morar na casa dela em Orlando. O que a gente chegou a comentar aqui, falando que seria natural, né? Você perdeu ali a sua referência, se chamar alguém da sua idade, do seu nível intelectual, para te proteger, fazer as coisas juntos. E aí falaram que o filho do Gugu, que estava mandando o tio embora. Aí tá lá, o seu filho, João, entrou com uma notificação para que seu irmão, Gianfrancesco, saísse da residência em Orlando. Ela, meu irmão veio dos Estados Unidos a meu pedido para me dar força. O João está sob efeito de alienação parental, que é quando as pessoas tentam, o resto da família, falar mal de um dos entes para virar a cabeça. Literalmente isso. Tipo, o pai e a mãe separam, aí a mãe fala mal do pai para a criança, o pai fala mal da mãe, isso aí é alienação parental. Aí ela fala sobre a irmã do Gugu. A Aparecida liga todo dia fazendo um terror na cabeça dele e diz que quero tirar o dinheiro dos meus filhos. É um transtorno. Fiz um testamento e uma declaração em cartório assegurando que tudo o que é meu irá para os meus filhos. E ela também fala que é um absurdo a Aparecida Liberato ter sido a pessoa designada para cuidar ali dos bens da família, porque ela cuidou há 20 anos da família, que ela sabe como gerir o dinheiro da própria família. Ou enfim... Tem confusão. Tem confusão e a gente conclui então, porque a dúvida que ficava na cabeça de muita gente é porque lá atrás ela teria concordado com esse testamento. Ela estaria presente quando ele fez esse testamento em 2011. Aqui ela diz então que ela estava passando por um problema, que ela estava enfrentando uma depressão, um toque e talvez estivesse sob o efeito de alguma coisa. Então deve ser essa a alegação que ela vai fazer na justiça. Aí a Aparecida entra como curadora, a inventariante, responsável por tudo. E aqui tem mais uma pergunta. Ó, no testamento a irmã Aparecida consta como curadora de seus filhos menores. Aí ela vai e responde: isso é um absurdo, não sou retardada mental, cuido das minhas filhas. Como aceitar um testamento desses? Isso comprova o que eu acabei de falar. Embaixo ela dela, está contestando. Os filhos dela tudo ótimo, os meninos lindos. E aí ela fala que ela teve que pedir dinheiro emprestado. Hoje não tenho acesso a nada. Eles depositam dinheiro para o João. Tive que pedir dinheiro emprestado a uma amiga para fazer compras de mercado. Ô, gente... É muito triste, a gente espera que se resolva. Vamos tentar falar com a Esther, que é assessora de imprensa, que sempre cuidou. Temos uma vantagem, o braço direito do Gugu da vida inteira, sócio nas empresas, virou nosso diretor artístico, como foi confirmado na imprensa. Vai chegar aqui. Eu vou tentar descobrir tudo, você, obviamente, também, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Fico pensando a situação... e uma coisa que lembrei aqui. Um pouquinho antes do falecimento, da tragédia que acometeu o Augusto Liberato, ele tinha feito aquela viagem para Portugal, para as origens da família, e tinha levado a mãe dele, Maria do Céu, para a viagem. Nessa viagem, a Rose Miriam estava.
Então, se ela estava, a relação dela com o Gugu, com o pacote inteiro, com a própria família, sempre foi de harmonia. Sim, é o que ela falou. Eu acredito, né? Em 2011, naquela época, eles não estavam bem, o que é normal para todo casal, né? Tem momentos, tem dia que você quer matar o marido. Só que ela também coloca aqui que recentemente eles tinham uma boa relação. Antes dele falecer, eles tinham uma boa relação. Essa relação, ela voltou a existir. Então a gente vê que tem muita coisa. A questão do processo, do processo de alienação parental. É algo que a gente já tinha questionado também e que o Nelson Williams, que é o advogado da Aparecida, já havia adiantado de que ia rolar esse processo, né, por conta do João Augusto, porque a Aparecida, então, nesse caso, poderia estar influenciando as decisões do João Augusto. O que eu vejo nesse momento é que muitas águas ainda vão rolar, porque é um problema atrás do outro. A gente começou a semana falando desse assunto, agora a gente já se depara com essa entrevista dela, então, pelo jeito, infelizmente, essa história está longe de acabar. Vamos torcer aí, nós dois pé quente, para resolver o mais rápido possível, porque afinal de contas, o problema é quando falta, né? Não é quando sobra.